Gente, bom dia, como vocês estão aí, tudo bem? Então, eu queria falar uma coisa hoje que tem a ver com uma parada que eu tô falando nos últimos tempos que tem a ver com a ideia de que a gente precisa conseguir perceber os outros e lidar com os outros e considerar o outro na nossa vida e não só estar concentrado no que sou eu, no que eu quero, no que é o meu sucesso, no que é o meu processo, no que é a minha descoberta. Enfim, eu tô sempre falando disso porque eu acho que isso é uma coisa que está perdida, em larga medida tá deixada de lado, que é o entendimento de que a gente está em grupo, né? E de que dialogar, conseguir perceber o outro, mesmo que ele seja diferente da gente, e especialmente sendo diferente da gente, é fundamental para que a gente tenha alguma chance de sobreviver como grupo social, assim, né? Sei lá, como espécie, como mundo, como qualquer coisa. Se a gente não perceber que os outros existem e conseguir lidar com isso de alguma maneira, como eu já falei, amorosa, ou de diálogo, de conversa, a gente está lascado mesmo, eu acho, assim. Então, estou aqui fazendo essa luta, assim, essa coisa, que é de falar, bom, e aí, como é que a gente faz, então? E, bom, eu queria falar um pouco mais sobre isso hoje, porque eu estou lendo um texto específico que tem muito a ver com isso e que talvez possa interessar alguém aí, então vou falar um pouco sobre isso, tá? Bom, o nome do texto é um texto do Freud, acho que de 1920, 21, 22, sei lá, por ali, é o fim dos finais, os últimos textos dele. Ele começa a falar, já é depois da Primeira Guerra, né? E ele tá bem, já mais velho e tá meio, pô, cara, deu errado a parada, a civilização. E aí ele começa, imagina o que foi viver a Primeira Guerra, né? Segunda Guerra veio depois, mas nesse momento, depois da Primeira Guerra. Ele começa a tentar formular teorias para entender por que dá tão errado, assim, né? Então tem dois textos dele muito clássicos que são O Mal-Estar na Civilização e O Futuro de uma Ilusão. Acho que são os dois últimos textos dele. Esses são muito legais sobre o nosso desarranjo como grupo e tal. Eu aconselho muito esses textos, assim, pra gente olhar pro que a gente está vivendo. Mas aí eu nunca tinha lido esse outro que chama Psicologia das Massas e Análise do Eu. E ele tem a ver com como é que a gente se organiza em grupo e os fenômenos de violência e de desumanização quando a gente está em grupo e tal. E ele então vai falar de alguns conceitos lá que são, assim, bizarramente atuais, que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, especialmente no Brasil, mas não só no Brasil, com a lógica da pós-verdade nos grupos de WhatsApp, assim, você lê e fala, ah, tá, é isso mesmo, faz todo sentido. E é muito engraçado ler alguém que escreveu isso em 1920, né, mas, e muito de entender por que a gente se organiza em grupos. Então eu estou aqui defendendo a lógica do grupo, mas agora eu vou falar do problema de se organizar em microgrupos que se identificam totalmente, que jogam, as bolhas, né, as tais bolhas. E ele está lá falando de uma certa possibilidade de fundamentalismo religioso, ou do militarismo e tal, mas que é sobre isso que eu queria falar, então sobre isso que acontece quando a gente se fecha num grupo de identificação, a gente está totalmente identificado com esse grupo, e a gente é incapaz de perceber o mal, ou a violência, ou tudo que a gente julga moralmente errado. Tudo que é moralmente errado, que foi organizado moralmente pra gente não ter, como a violência, por exemplo, o ódio e tal, a gente diz que a gente não tem, e a gente diz que o outro tem. A gente empurra pro outro. Fundamentalismo religioso é exatamente isso, né? Então eu sou perfeito, eu sou moralmente elevado, eu sou moralmente adequado, eu funciono, mas o outro não. O problema do mundo é o outro, o terrorista, né? O terrorista é o cara que não respeita os meus valores morais, né? É o cara que não respeita os meus preceitos e tal. E ele é o problema, mas o problema é que o terrorista é sempre o outro, depende de em que grupo você tá, o terrorista é o outro, né? Então isso vai funcionando assim. Esse grupo se organiza aqui e aponta o mal para lá. Esse grupo se organiza aqui e aponta o mal para lá. Perceber isso dentro da lógica religiosa é até fácil, assim. Você fala, cara, é isso mesmo? Então eu entendo. Então, já que a gente não está conseguindo relativizar as coisas e olhar, a gente sempre vai achar que o problema é o que é diferente da gente, né? Nesse sentido. E aí vai atacar esse outro e tudo mais, todas as guerras, as coisas todas e a violência toda. É claro que a guerra em geral tem mais a ver com petróleo e coisas desse tipo do que com isso, mas enfim, porque isso está sempre associado, né? Alguém com interesses capitais financeiros e tal sobre uma coisa, mas que está utilizando um discurso religioso, de libertação para gerar uma guerra. Isso é um clássico ou religioso, ou de valores morais, ou de valores de liberdade e tal.
Enfim, os Estados Unidos vivem disso aí há um tempão, mas não só eles. Mas enfim, tudo bem. Identificar isso nos grupos sociais, no militarismo, na religiosidade, né, no fundamentalismo religioso é tarefa fácil. Mas eu acho que isso se replica nos movimentos de rede hoje em dia, aqui, na nossa vida, aqui, cotidiana, prática. A gente, com dificuldade de perceber as nossas falhas morais, os nossos desvios morais, sempre muito cuidado com as expressões, porque o que é uma falha moral? Isso já é uma moralidade, né? Quando eu falo uma falha moral, eu já estou sendo moral na minha fala. Percebe? Porque eu estou dizendo que existe uma falha, existe o que deveria ser o correto. Então isso já é um discurso moralista. Mas tudo bem. Então seria uma coisa para a gente pensar. Mas no percebendo a sua incapacidade de viver a vida de acordo com aquilo que te foi ensinado, que você deveria viver, ser aquele sujeito correto e tal, que faz tudo aquilo direitinho, que não odeia ninguém, que não violenta ninguém, violenta no sentido de gera, né? Que não agride ninguém, que não, enfim, que cuida dos outros, que tem responsabilidade social, que tem consciência de sei lá o quê. Se percebendo na incapacidade profundamente de vivenciar isso, você não consegue lidar com isso e você aponta isso para o outro. Você aponta o seu farol para o outro e fala, não, aquele grupo lá não consegue lidar com isso, aquele grupo lá é o problema, né? E isso gera uma cacetada de questões, assim. Então, porque o outro vai ser o problema, e aí nas bolhas sociais das redes a gente aponta o outro, xinga o outro, e tem um comportamento totalmente que está descrito lá na psicologia das massas, que é tipo o comportamento da torcida de futebol, que vai lá e quebra tudo e briga tudo, porque está tão identificado com o grupo, que pode estar liberado para agredir o outro, porque o problema é o outro, porque o problema nunca sou eu. E aí fiquei lendo isso, pensando, cara, como seria melhor se a gente conseguisse ter a capacidade de enfrentar, ou de olhar para os nossos problemas, né? De entender que a gente não é perfeito, de entender que a gente é cheio desses desvios e que a gente tem que conseguir olhar para eles, né? Que a gente tem que conseguir olhar para eles e não apontar para o outro. E conseguir olhar para eles, então, como segunda etapa, perceber o outro também como cheio de desvios e lidar com ele, lidar com esse outro. E assim conseguir se relacionar, né? Mas como a gente tá incapaz de olhar os buracos todos da gente, porque a gente tá tão preocupado em ser perfeito, em ser a melhor versão da gente mesmo, em ser bem sucedido, em ser tudo isso, que eu já falei 1000 vezes também, em ser o cara ideal, a pessoa ideal, que qualquer falha na gente é insuportável, é absolutamente insuportável. Então a gente fala, não, eu sou, a ideia de eu sou foda, né? Quantidade de coisa de autoajuda, que fala, você é foda, você é incrível, você... Não, você não é, né? Você não é, a gente sabe que você não é, nem eu sou, ninguém é. Então a gente vai empurrar pro outro. A gente tem que fazer um movimento inverso, na minha opinião. A gente quer voltar pra cá e falar, tá bom, onde estão os meus problemas todos? Quanto mais a gente conseguir ter essa capacidade de identificar as nossas falhas, de novo, tendo atenção a esses termos, né? Mas os nossos medos, as nossas violências, os nossos, né? Tudo isso que seria o não correto, olhar para isso na gente. A gente também tem capacidade de perceber isso no outro, sem dizer que o outro é um vilão, né? É o antagonista, é o problema, porque ele tem essas características, né? Ele é humano, essencialmente. Todos temos essas características, porque todos temos violência na gente, né? Todos temos. A gente não é puro, né? Não é limpo, não é elevado, a gente não é angelical, a gente não é nada disso. A gente é cheio de estranhezas. Então, será que a gente consegue olhar pra gente e perceber o outro também como humano, tanto quanto a gente? Leiam esse texto aí se vocês quiserem, Psicologia das Massas e Análise do Eu. E me falem, escrevam aí se já leram ou não. É um texto antigo, com várias questões datadas, você tem que ler ele entendendo que ele foi escrito em 1920, tá? Não é assim... Tem expressões e a tradução é muito complicada, muito problemática também. Não complicada, mas não é boa. Então você tem que ir comparando traduções. Enfim, não leia o texto, mentira. Mas vale a pena o texto, tem coisas lá que valem a pena. Até amanhã, bom dia e muito, muito obrigado pela interlocução inteira. Tchau, gente, até amanhã.